Olá, que bom que você chegou até aqui. Vou começar me apresentando. Meu nome é Mariana Kirchner, eu sou psicóloga e arte-terapeuta e eu venho estudando a forma como a arte pode estar nos ajudando a curar o trauma, a ansiedade e melhorar a nossa saúde mental, nossa qualidade de vida como um todo. Nessa aula que eu vou dar para você agora, mais uma vivência, eu preciso que você esteja aqui comigo. Então, é, fica aí num lugar bem tranquilo, sigiloso, para a gente começar a nossa aulinha sobre trauma e arte-terapia. Em breve eu vou estar dizendo quais materiais você vai estar precisando trazer. E eu espero que vocês gostem. Essa aula ela foi gravada com muito, muito, muito carinho. E vai ser uma jornada muito legal e de muita cura. Beijo! Quem é Mariana Kirchner da Silva? Eu sou, gente, mulher, tenho 33 anos nesse momento, não sei se daqui a alguns anos, quando você assistir essa aula, eu já vou estar mais velha, mas nesse momento eu tenho 33 anos, moro em Brasília. Eu estudei na Universidade de Brasília, onde eu cursei psicologia clínica e licenciatura em psicologia. Depois eu me formei no sistema de saúde Body Talk, que é um sistema de saúde integrativo, e comecei a trabalhar com esse sistema de saúde. Então, a minha investigação, né, o meu desejo sempre foi entender como que o nosso corpo funciona e como que a gente pode manter a saúde mental, emocional e física como um todo, né? Quais são as práticas que podem nos ajudar, o que está por trás da ansiedade, do trauma, né? Então, isso tudo fez parte da minha trajetória. Em 2016, eu fui para a Espanha para estudar arte-terapia, com o desejo de me libertar criativamente e trazer aí mais conhecimento e mais experiências para minha prática clínica. E foi aí que eu me apaixonei por esse tema da arte-terapia e pude, então, poder aprofundar com os materiais de arte, com todos os benefícios da arte-terapia, com minhas clientes também. Em 2019, eu voltei para o Brasil para abrir o meu espaço de arte-terapia, que é o Espaço Girassol. Ele fica em Brasília e hoje recebe crianças, adolescentes, adultas, pessoas interessadas em se conhecer melhor através da arte e participar do processo psicoterapêutico de uma maneira bem integrativa. E bom, gente, hoje eu vou falar para vocês, né, sobre trauma e ansiedade, principalmente sobre trauma. E não tem como eu falar sobre trauma sem eu trazer um pouquinho da minha história. Eu sou sobrevivente de trauma, né? A gente fala que pessoas que viveram traumas na infância, traumas de desenvolvimento ou traumas pontuais, né, como abuso sexual, acidente de carro, morte de pessoas próximas, acidente de trabalho, catástrofes naturais, tudo isso é configurado como, assim, fatos relacionados ao trauma, né? Então, eu sou sobrevivente de trauma, sofri muitos tipos, assim, de abusos quando eu era mais nova, negligência, abandono. Então, eu venho buscando como eu posso me curar dos meus traumas, né? Ao longo de toda essa jornada. E hoje eu chego aqui para mostrar para vocês que sim, que trauma tem cura, que a gente pode estar trazendo alguns exercícios, algumas práticas para o nosso dia a dia para acalmar o nosso sistema nervoso e poder lidar melhor com os sintomas do trauma. E o que é o trauma, gente? Essa palavra é tão conhecida, né? Se você está aqui, provavelmente é porque você ou é sobrevivente de trauma também, ou você trabalha com pessoas que sofreram traumas e estão em processo de recuperação desses traumas, né? Dos danos causados ao nosso sistema nervoso, aos nossos comportamentos por conta das respostas traumáticas, né? Então, o que é trauma, gente? Trauma, na verdade, não se refere ao fato acontecido. Por exemplo, uma catástrofe natural. Eu passei por um tsunami. Isso é uma coisa inventada, tá? Uma história inventada, não é a minha história. Então, vamos supor que eu sou sobrevivente de um tsunami. Eu passo por aquele tsunami, eu sobrevivo, mas o meu sistema nervoso fica impactado por toda a experiência traumática. É traumática porque foi demais para o corpo, né? O corpo ele não conseguiu processar emocionalmente ou fisicamente, a gente fala até fisiologicamente, né?
aquele impacto todo. Então, o nosso sistema nervoso, ele sabe agir, por exemplo, para se proteger, ele sabe como se agir para se proteger. Então, ele sabe o que ele precisa fazer para fugir, para lutar, para fingir de morto, para se esconder. Tudo isso são respostas a estímulos de perigo. Quando você passa por um trauma, provavelmente você não teve a chance de, lidar com aquela situação de uma maneira saudável para você, que era ou eu vou sair correndo, ou eu vou gritar, ou eu vou ter alguém para me proteger, ou eu vou, me fingir de morto, mas depois eu vou, saber que aquilo era só uma encenação, né? Os animais fazem isso, eu vou me esconder e depois vou voltar ao normal. Então é a nossa incapacidade de voltar ao estado de harmonia, o estado de confiança, o estado de apego seguro. E o nosso sistema, ele fica calejado quando a gente não consegue fazer esse retorno ao seu estado harmônico. Alguns dos sintomas, de experiências traumáticas podem ser, por exemplo, pesadelos à noite, pesadelos recorrentes, sensações de pânico, de ansiedade que não passa, que a pessoa não sabe muito bem de onde está vindo, memórias intrusivas, aquelas memórias do acidente, vamos supor, esse exemplo que eu trouxe do tsunami, memória da catástrofe, daquela desgraça acontecendo toda hora voltando na sua cabeça, pensamentos obsessivos, tá? Incapacidade de confiar em outras pessoas, caso o seu trauma tenha sido um trauma de apego, que a gente fala trauma no início da vida, um trauma complexo de desenvolvimento, que acontece quando você é criança e está se desenvolvendo. Por exemplo, pessoas que tiveram pais alcoólatras, abuso em casa, negligência, abandono. Tudo isso a gente pode chamar de trauma de desenvolvimento quando é muito cedo na vida e quando é recorrente. Então, é um trauma complexo de desenvolvimento. Então, tudo isso vai gerando consequências no nosso corpo e, consequentemente, a gente vai nos adaptando, a gente vai se adaptando de maneira desarmônica, de uma maneira que não é legal. A gente começa a ter relacionamentos que não são saudáveis, a gente não consegue prosperar na vida, a gente às vezes não consegue se livrar de um processo de ansiedade ou depressão e não sabe de onde está vindo. Tudo isso pode ser, sim, resposta a um trauma vivido ou na infância, na adolescência ou na vida adulta. Hoje, ainda bem, nós temos aí muita pesquisa nessa área de trauma, muita leitura, muitas experiências muito positivas, com práticas muito promissoras para a cura do trauma. Então, a gente tem aí a neurociência trabalhando a favor da cura do trauma, a psicopatologia do desenvolvimento, que entende como os traumas afetam o desenvolvimento do ser humano, a neurobiologia interpessoal. Então, paralelamente, o que os arteterapeutas fizeram ao longo dos anos? Eles também foram acompanhando e estudando como a arte poderia estar ajudando nós, seres humanos, a estarmos nos curando do trauma e voltarmos a ter uma vida saudável pós-trauma. Então, o nosso sistema nervoso, ele sabe agir, por exemplo, para se proteger, ele sabe como se agir para se proteger. Então, ele sabe o que ele precisa fazer para fugir, para lutar, para fingir de morto, para se esconder. Tudo isso são respostas a estímulos de perigo. Quando você passa por um trauma, provavelmente você não teve a chance de, lidar com aquela situação de uma maneira saudável para você, que era ou eu vou sair correndo, ou eu vou gritar, ou eu vou ter alguém para me proteger, ou eu vou, me fingir de morto, mas depois eu vou, saber que aquilo era só uma encenação, Os animais fazem isso, eu vou me esconder e depois vou voltar ao normal. Então, é a nossa incapacidade de voltar ao estado de harmonia, o estado de confiança, o estado de apego seguro. E o nosso sistema, ele fica calejado quando a gente não consegue fazer esse retorno ao seu estado harmônico. Alguns dos sintomas, de experiências traumáticas podem ser, por exemplo, pesadelos à noite, pesadelos recorrentes,
sensações de pânico, de ansiedade que não passa, que a pessoa não sabe muito bem de onde está vindo, memórias intrusivas, aquelas memórias do acidente, vamos supor, né, esse exemplo que eu trouxe do tsunami, memória da catástrofe, daquela desgraça acontecendo toda hora voltando na sua cabeça, pensamentos obsessivos, tá? Incapacidade de confiar em outras pessoas, caso o seu trauma tenha sido um trauma de apego, né? Que a gente fala trauma no início da vida, um trauma complexo de desenvolvimento que acontece quando você é criança e está se desenvolvendo. Por exemplo, pessoas que tiveram pais alcoólatras, abuso em casa, negligência, abandono. Tudo isso a gente pode chamar de trauma de desenvolvimento quando é muito cedo na vida e quando é recorrente. Então, é um trauma complexo de desenvolvimento. Hoje, ainda bem, nós temos aí muita pesquisa nessa área de trauma, muita leitura, muitas experiências muito positivas, né, com práticas muito promissoras para a cura do trauma. Então, a gente tem aí a neurociência trabalhando a favor da cura do trauma, a psicopatologia do desenvolvimento, que entende, né, como os traumas afetam o desenvolvimento do ser humano, a neurobiologia interpessoal, né? Então, paralelamente, o que os arteterapeutas fizeram ao longo dos anos? Eles também foram acompanhando e estudando como a arte poderia estar ajudando nós, seres humanos, a estarmos nos curando do trauma e voltarmos a ter uma vida saudável pós-trauma. O trauma, minha gente, não é algo que vai perdurar para sempre. O trauma tem cura e a gente cura com o quê? Com afeto, com apego seguro, né, de um psicoterapeuta, ou de uma outra experiência, às vezes de um relacionamento, ou de uma outra cultura, ou de um outro espaço que possa estar te facilitando se sentir mais segura. E não precisa ser uma condenação perpétua, como já diz Peter Levine, que é um grande estudioso de trauma. Se vocês têm interesse, pesquisem o Peter Levine, porque ele tem aí muito material sobre trauma. Uma grande descoberta das pesquisadoras e pesquisadores sobre trauma, e guarda essa informação, porque essa informação ela é um diamante na cura do trauma, é que falar sobre o trauma não cura o trauma. Eita, e agora? Mari, mas eu vou na psicoterapia, eu preciso falar sobre trauma. Mari, mas é importante falar sobre trauma pra gente, né, se sentir seguro. Não é falar sobre o trauma, é o ambiente em que você fala o trauma. Precisa ser um vínculo seguro, você precisa ter uma testemunha do seu trauma de uma maneira bem específica, tá? Não é só ficar contando para todo mundo e repetindo sobre o seu trauma e falando sobre o evento, porque isso pode causar o que a gente chama de retraumatização. Então, a retraumatização é quando você fica revivendo o seu trauma. De novo, e de novo, e de novo. E, infelizmente, tem muitas terapias e abordagens hoje que fazem com que o cliente fique revivendo o trauma e ele não se autorregula e não sai daquela resposta fisiológica que a gente diz e chama de trauma, que é uma resposta de um sistema estressado, que pode ser, por exemplo, um sistema que ficou paralisado, né? Ou um sistema que ficou hiperativado, que briga com todo mundo, que reage aos estímulos com muita raiva, ou quando você fica em pânico, né? Em pânico não, mas mais deprimido, né? Você não quer lidar com aquilo, você foge, você deprime, você fica sem vitalidade. Então, os traumas, eles trazem esses tipos de resposta, tá bom? E bom, gente, então se falar sobre trauma não cura o trauma, o que diaba cura o nosso trauma? É sobre isso que eu vou falar agora. Então, nós precisamos buscar abordagens que nos ajudem a descarregar a energia psíquica e emocional acumulada no momento do trauma. Então, vamos supor aí que eu seja sobrevivente desse tsunami, eu vi pessoas morrendo, a minha casa foi destruída, sei lá, minha mãe morreu nesse processo, foi muito traumático. O que aconteceu? Eu não tive um espaço seguro para processar o meu trauma. Um processamento de trauma pode ser um choro, pode ser tremedeira, né? Assim como os animais tremem após uma experiência
muito pesada, muito traumática, nós seres humanos também temos que fazer isso, só que a gente não faz, né? Ao contrário das crianças, os adultos não tremem. E, enfim, essas são respostas que seriam mais saudáveis, né? Poder viver aquela emoção, poder viver o trauma e depois, o trauma não, viver o impacto, é isso, viver o impacto e depois voltar ao normal. Então, o que as pesquisas dizem hoje, os estudiosos, estudiosas, que é isso, falar não funciona, você tem que ter uma resposta que seja mais corporal. Por isso, hoje em dia, a melhor psicoterapia para trauma é aquela que lida com o corpo, com o sensorial, porque a gente sabe que quando existe um trauma, a nossa amígdala fica super ativada. A amígdala é uma partezinha, né, do nosso cérebro, o cérebro límbico, relacionada aos estímulos, emoções, enfim. Hoje eu não vou entrar nesse aspecto que é muito técnico, tá? Hoje a gente vai ficar em algo um pouco mais acessível para todo mundo. Então, quando você está em um processo de trauma, ou você viveu um trauma e você está tendo respostas ao trauma, a sua parte frontal do cérebro, ela não funciona muito bem. Então, você não consegue, nem o lado esquerdo, você não consegue criar uma narrativa para o que te aconteceu. Você fica inundada por emoções, tendo respostas emocionais. Hoje, eu quero te ensinar uma técnica que eu uso na minha vida, que me ajuda muito, que eu ensino para as minhas clientes, que é uma técnica super simples que chama borboletinha. Não sei se você já ouviu falar dessa técnica, mas essa técnica é uma técnica que, enfim, já é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, por vários órgãos internacionais de psicologia, como uma técnica que ajuda a processar experiências traumáticas. E quando a gente fala trauma, pode ser que a gente imagine algo super catastrófico, mas existem também respostas a eventos que talvez você não considere que tenham sido muito pesados ou difíceis, que se tornam mini traumas, né? E você fica com o seu sistema todo bugado, perdendo a conexão entre as partes do corpo, entre os diversos sistemas, e isso atrapalha a nossa vida. Então, hoje eu quero te ensinar essa técnica e a gente vai seguir com esse exercício prático de arte-terapia, onde eu vou te ensinar o desenho bilateral. O desenho bilateral, ele é uma forma de você estar trabalhando os dois hemisférios do cérebro a partir do desenho e reconectando. Então, uma variação da borboletinha que a gente pode estar fazendo em casa, com crianças e, enfim, se você é terapeuta, você pode também estar aplicando com seus clientes, suas clientes. Pronta para a nossa prática? Então vamos lá. Eu quero que você esteja, como eu disse no começo, num lugar bem tranquilo, um lugar onde você possa se sentir acolhida, em que haja um sigilo, que ninguém vai abrir a porta ou aparecer de supetão te ligando, enfim, desligue o teu telefone, porque agora a gente vai entrar num espaço potencial de cura. Então eu vou guiar você numa meditação, uma meditação super simples, de escaneamento corporal, e a gente vai começar a nossa prática com a borboletinha e com o desenho. Então, eu peço que você separe aí 2 giz de cera ou 2 lápis, tá bom? E um papel. Pode ser qualquer papel, tá? Não precisa pirar no tipo de papel. Esse exercício ele é super simples, pode ser feito por qualquer pessoa. Ele não tem efeitos colaterais. O máximo que você pode sentir é os desconfortos normais de estar praticando uma meditação ou entrar em contato com coisas que já estejam aí. Caso você sinta algo que seja muito forte, emoções que venham à tona, você pausa o vídeo, você respira e sempre fique à vontade para me mandar mensagem, para a gente conversar pelo Instagram, pelo e-mail, tá bom? Então vamos começar. Peço agora que você sente em uma cadeira confortável ou num sofá, com os pés bem estacionados, conectados com o chão. E a gente vai começar com profundas
respirações. Então você vai inspirar e vai expirar. Como se você estivesse soprando um canudinho. E a gente vai fazer aí um ciclo de 5 respirações. Fica aqui comigo, não passa o vídeo para frente. Aproveita esse momento para você se reintegrar, para você se conectar com você mesmo. Nosso último ciclo respiratório, expira. Muito bem. Trazendo a sua atenção para os seus pés, para plantas dos seus pés conectada com o chão. Você vai sentir, vai imaginar seus pés virando uma massa de pizza. E essa massa de pizza vai se espalhando pelo chão, criando forma. E ela pesa. E você foca no seu pé direito, no seu pé esquerdo. Novamente pé direito, pé esquerdo. E você sente que eles estão conectados e firmes no chão. E que esse é o seu contato com o seu espaço seguro. Seus pés que te levam para todos os lugares, seus tornozelos que conectam suas pernas aos seus pés. E essa consciência, esse escaneamento vai subindo e você vai percebendo como que estão as suas pernas, se elas estão em sensação de nuvem, em sensação de tronco, se elas estão quentes, se elas estão frias. Qual é a sensação? Se existe muita energia, pouca energia, e você vai subindo até o joelho, coxas, virilha, sente como é que está a sua virilha, como é que está aí o seu períneo, seu cóccix, essa região. Se você consegue relaxar na sua região pélvica ou não, se está tenso. E vai subindo. Umbigo, tórax, peitoral, axila, ombros. Como é que estão os seus ombros? Eles estão tensos? Como é que está o direito, o esquerdo? Seus braços, que te ajudam a alcançar aquilo que você tanto deseja. Suas mãos, que pegam e te nutrem, te trazem aquilo que você precisa. Fazem você agarrar a vida. Como que elas estão? Elas estão quentes, estão frias? Quem tiver dificuldade em se conectar com as sensações, pode fazer um toque sutil no corpo e ir sentindo essas diferentes partes. Então você pode sentir seus ombros, sentir seu coração, sua região aí torácica. A gente vai subindo aí também para o rosto, quem quiser tocar o rosto. E vai trazendo aí a consciência para a sua região mandibular, sua boca, seu nariz, seus olhos, ouvidos, cabelo, cabeça. E vamos aí entrando num espaço de autopercepção. Ainda conectada com o seu corpo, com a sua fisicalidade, com as sensações, eu peço que você veja onde existe algum desconforto. Nosso corpo, ele guarda as memórias, ele guarda as sensações. Então, vai ali onde você sente alguma dor, algum desconforto, alguma angústia. Pode ser uma dor física, pode ser uma sensação mais pesada, um corpo frio. Vai nesse lugar.
E a partir desse lugar, você só sente. Vamos supor que seja uma dor emocional. Conecta com essa dor emocional. Com gentileza, com carinho. E deixa ver que cor aparece para você nessa região. Qual é a cor? Tem uma textura? Tem uma palavra? E eu peço que você tome o tempo necessário, se quiser pausar o vídeo, para se conectar com esse espaço aí dentro de você. Conseguiu conectar? Conseguiu perceber qual é a cor? Então agora a gente vai desenhar, cada pessoa à sua maneira, uma silhueta de um corpo humano, tá? Esse aqui é o meu. Como vocês podem ver, tem um ombro aí meio troncho. É o que saiu agora. A gente vai desenhar, cada pessoa à sua maneira, uma silhueta de um corpo humano, tá? Esse aqui é o meu. Como vocês podem ver, tem um ombro aí meio troncho. É o que saiu agora. Se você não consegue desenhar um corpo humano, eu sugiro que você imprima, tá? Eu tenho aqui um modelo para você imprimir que vai estar anexado. Você vai fazer essa impressão desse desenho ou desenhar agora comigo. Agora a gente, né, vai começar desenhando. E eu vou pedir para você, gente, colocar nesse desenho do seu corpo aonde está essa dor emocional, onde está essa trava, onde está essa falta de energia, como é que você vai fazer isso? Então, eu vou pedir para você pegar todos os materiais, se você quiser várias cores, de giz de cera, de lápis de cor, de tinta, usa a sua criatividade. Então, eu vou usar aquarela, como vocês podem ver, eu estou com a minha tintazinha de aquarela, mas você pode usar um lápis, se você quiser, giz de cera, o que você tiver em casa, tá? Não precisa pirar nos materiais. O importante é você ter diversas cores e tomar esse tempo para se expressar. Então, gente, quando eu estava fazendo aqui o meu escaneamento corporal, eu percebi que existe uma certa dor emocional. Eu vou escolher aqui o azul. Não é uma dor, mas é uma falta, talvez, de um calor no coração. Não sei muito bem ao certo o que é. Eu pinto aqui de azul, tá? E aí eu vou pintando ou desenhando, enfim. Eu também percebi que existe uma tensão na minha mandíbula. Então, eu vou fazer aqui, pintando aqui de vermelho, né? Essa dor na minha mandíbula, essa tensão na minha mandíbula, né? Então, fiz aqui na minha mandíbula, nessa região do meu corpo, tá? E eu peço que vocês também façam o mesmo. Então, vai colocando aí no papel aquilo que você sentiu, tá? Isso tudo é percepção corporal, autoconsciência, tá? Então, o que mais que tem aí? Deixa a sua criatividade sair e toma esse tempo. Se quiser pausar o vídeo para ir deixando sair aquilo que tem que sair, né? E aí eu vou simplesmente conectar com o que eu senti e aonde que ficam essas sensações. Então, eu também estou fazendo no meu pé, porque eu senti o meu pé bem conectado. Estou colocando um marrom aqui, né? Representando esse aterramento, essa sensação nos pés, que eu senti meus pés bem conectados com o chão. E isso daí, gente, vai de vocês, tá? Eu não quero que vocês fiquem olhando o meu desenho agora. Eu quero que vocês se conectem com o que é. Terminei aqui o meu desenho. Você já terminou o seu? Espero que sim. Se não tiver terminado, dá essa pausa aqui e continua. Mas se você já terminou, a gente vai continuar por aqui, tá? Agora, a gente vai pensar em algo que tem incomodado a gente. Algo que pode ser um relacionamento, algo que você sente que está travado, algo que você relaciona com essas travas corporais. Então, eu vou aqui dar um exemplo. Eu vou pensar aqui algo que está me pesando, algumas autocobranças em relação ao trabalho, coisas que eu preciso fazer que eu ainda não fiz, e eu começo a ficar tensa. Pronto, já fiz essa associação aqui. Faça as suas associações e você conecta com o seu corpo e veja aí de 0 a 10 qual é esse incômodo no seu corpo agora. Então eu vou dar aí um incômodo para essa sensação, uma nota para essa sensação de 5. Então eu vou anotar no meu papel. De 0 a 10, o meu incômodo é 5, ok?
E vamos de técnica da borboletinha para processar sensações no corpo que a gente não consegue entender de onde elas vêm ou nomear ou dar uma história para isso, para diminuir a ansiedade e o estresse. Vocês vão pegar as duas mãos e fazer esse movimento, posicionar como borboletinhas, batendo as asinhas. E vocês vão ficar aí um tempinho, vamos colocar aí um bom tempinho, conectada com essa sensação corporal e fazendo os toques da borboletinha que ajudam o cérebro a processar emoções e sensações. Então tem uma explicação profunda para isso. Hoje eu não vou entrar em neurologia, em psicopatologias, né, no funcionamento do cérebro, mas quem tiver interesse depois me procura ou coloca na internet que tem muito material sobre isso. Então a gente vai estimular bilateralmente o nosso cérebro, esquerda, direita, e deixar simplesmente essa sensação ganhar espaço. Que sensação é essa? Tome seu tempo. Inspire e expira. Isso, gente. Vamos fazendo aí a borboletinha. Vocês vão ficar um tempo nessa borboletinha. Então agora eu peço que você pause o vídeo e você continue na sua borboletinha, estimulando. E deixa vir esse evento, esse incômodo que você... Desculpa, gente. Período de eleições, o povo fica buzinando aqui do lado. E continuando agora sem barulho de buzina, continua com a sua borboletinha, mais um pouquinho. E deixa vir as sensações, as memórias. Pode ser que passe alguma memória pela sua cabeça, uma imagem. Geralmente é bem sutil. Eu peço que você continue por mais um tempo. Isso. E agora, você vai deixar sair tudo no papel. Como é que está o seu corpo agora? Vamos lá. Faz esse escaneamento, perceba como está o seu corpo e vamos colocar tudo no papel de novo. Eu, por exemplo, percebi uma raiva ou uma descarga de energia que saía aqui do meu abdômen, indo para fora do meu corpo, tá? Nessa região do estômago, e eu tô deixando isso sair no meu desenho. Você não precisa ter toda essa consciência corporal, tá, minha gente? Isso aqui é prática. Você pode simplesmente deixar a sua intuição te levar. Aproveita esse momento, brinca com as cores, brinca com seus materiais e vamos deixar a imaginação sair e fluir. Então eu vou colocando aqui tudo aquilo que eu estou percebendo nesse momento no meu corpo. Então eu percebo também em mim, depois de fazer essa borboletinha, esse exercício prático, uma sensação aqui na garganta também de algo que quer sair, que quer se expressar. Então eu vou colocar aqui no meu desenho também. O que você vai colocar no seu? Escolhe uma cor, veja como é que você está agora e deixa sair sem julgamento. Aqui é arte terapia, não tem que ficar bonito. Faça como vier, como sair e deixe o seu corpo se expressar. Então eu tô marcando a minha garganta, tô sentindo que tem um movimento aqui na garganta. E vamos continuando. Eu aqui no meu, vocês aí no de vocês. Muito bem. E a gente vai agora dar uma pausa para poder observar o que foi feito. Reparem como o meu ficou, gente, olha só. Então aqui a minha sombra vai ficar apontando.
Então, aqui nós temos, bom, coisas que eu fiz, tá? O que saiu para o meu desenho. Então, eu tenho aqui essa garganta que começou a ficar um pouco mais desbloqueada. Essa emoção presa, ela ainda tá um pouco presa, mas tem uma descarga aqui descendo. Eu não estava sentindo muito as minhas pernas, então acho que essa descarga começa a me trazer essa consciência de que talvez eu não esteja sentindo tanto as minhas pernas hoje. E a gente vai parar um pouco para avaliar, tá? Pausa o vídeo agora e eu peço que você avalie como é que tá agora quando você conecta com o seu corpo, como é que tá essa dor, como é que tá essa sensação. Se ela ainda estiver alta, eu peço que você faça mais um pouquinho de borboletinha. Eu percebi que o meu incômodo diminuiu para 3, então ele estava 5 e agora ele está 3. Então eu senti uma redução, uma movimentação aqui na minha carga energética, né? No tanto de energia que eu tenho aqui acumulada, bloqueios, enfim. Como é que ficou o seu? Depois você comenta e me marca para eu saber como é que foi essa experiência, tá? Continuando, a gente vai agora fazer um outro exercício que também ajuda demais. Então, esse é um exercício que você pode estar fazendo para fazer esse check-in emocional, esse check-in de algumas determinadas situações da sua vida. E agora a gente vai de desenho bilateral. Então, a gente pode estimular os dois hemisférios do cérebro, tanto com a borboletinha quanto com o lápis ou giz, ou enfim, algum material de arte. Então, a gente vai pegar agora, peguei 2 lápis, e a gente vai desenhar de uma forma bem livre, vai rabiscar o papel com as 2 mãos ao mesmo tempo. Isso faz com que os nossos hemisférios cerebrais trabalhem de uma maneira diferente, ajudando o corpo a processar aquele estresse acumulado. Esse exercício não tem mistério. Você vai precisar de um papel, de 2 lápis ou giz de cera ou canetinha, enfim, material que você quiser. E a gente vai começar fazendo esse desenho bilateral. Com as 2 mãos, você vai começar trazendo aí a forma que você achar que te ajuda a liberar o traço. Então, pode ser que seja um 8, muitas pessoas fazem esse movimento. Pode ser que sejam formas retas. E pode ser que sejam formas em arco. Eu digo agora para vocês experimentarem essas formas mesmo, né? Irem experimentando essas formas e vendo como o corpo de vocês se sente com determinada forma, tá? Eu só não digo para vocês fazerem a forma circular, porque alguns experimentos, enfim, estudos em arte-terapia dizem que ela pode ser um pouco angustiante. Então, eu digo para vocês fazerem o 8. Pessoas indecisas, recomendo que façam aí formas retas ou de 90 graus. Isso é, gente, sensório motor, não é sobre pensamento ou palavra. Deixa o corpo fazer esse movimento e continua. Então, você pode mudar, você pode ficar muito tempo no movimento. Depois de um tempo, quem quiser pausa o vídeo e continua, mas depois de um tempo, nós vamos passar para a fase número 2 da nossa atividade. A fase número 2 consiste em você respirar profundamente, trazer atenção para o seu corpício, tá? E você vê aí quais são os movimentos internos que acontecem. Eu sinto que aquela emoção que estava presa já deu uma movimentada, virou muito mais uma energia ativa do que uma coisa passiva ou melancólica, enfim. E agora ela está mais ativa. Então você conecta com essa sensação, percebe o seu corpo, como ele está agora, tá? E a gente vai fazer a parte número 2, como eu disse, que é trazer aí uma forma mais fluida, a gente vai acalmar a forma. Então, você pode pegar a aquarela, brincar com a aquarela no seu papel, a tinta, que é um pouco mais fluida, ou então continuar com o material que você tá e fazer formas mais fluidas, principalmente para quem estava aí liberando a raiva. Vamos tentar algo
mais fluido e vamos seguir o movimento do corpo. Então, vamos supor que o meu corpo, ele queira fazer movimentos circulares. Expressar um som também, isso é bem corporal, bem importante. A gente vai, ó, liberando. O ideal é que a gente faça em pé e que a gente possa movimentar o nosso corpo. Então, para os corajosos e corajosas, eu recomendo que vocês façam de novo esse exercício, essa aula, para vocês poderem ter um papel bem grande e fazerem ali no papel, tá? E você continua o tempo que você precisar para regular o seu sistema nervoso. Bom, gente, eu terminei o meu desenho aqui, é assim que ele ficou, é muito legal, você vê que até se assemelha, né, ao cérebro humano, e eu sinto que deu uma acordada no meu corpo, deu uma liberada das minhas tensões. Obviamente, você fazer isso com um terapeuta, né? Uma arte terapeuta é muito diferente, porque a gente vai pausando, vai falando, vai lembrando de coisas, às vezes demora muito mais tempo e é muito mais profundo. Mas aqui vocês já podem ter um gostinho do que é a arte terapia voltada para o trauma, tá? Que a gente trabalha muito mais com imagens e com o corpo do que com falar sobre o trauma. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês consigam também praticar em casa. No dia 7 de dezembro, que é uma quarta-feira, eu vou estar ministrando o encontro da Jornada Criativa aberto para todas as pessoas, tá? Com um valor promocional de R$57. Então, venham porque o preço está super acessível, tá? Ele vai ser um encontro de 2 horas online para as pessoas que querem vir experimentar um pouco da arte terapia, conhecer mais o meu trabalho, e eu vou estar divulgando o tema em breve lá nas minhas redes sociais. Me sigam para mais conteúdos de arte terapia. Eu desejo que esse conteúdo te ajude do fundo do meu coração, tá bom? Então, quem quiser me seguir, me deixar um comentário, meu Instagram é arteterapia.girassol e eu espero vocês para mais encontros de arte terapia. Um beijo!